Se eu mudo, o mundo muda. O mundo muda se eu mudo. As mensagens do Mestre sempre nos apresentam a proposta de mudança pessoal. Se eu mudo, o mundo muda. Novas escolhas, novas decisões. Onde está a sua edificação? Onde está a sua construção? Onde está o seu domínio? Onde está o seu reino? Porque se eu mudo, o mundo muda. Dentro de você é sua gestão. É o único lugar que você muda. Lá é sua fortaleza. Lá você tem de assumir a sua gestão. As mudanças, as mensagens propostas pelo Cristo sempre nos impulsionam. Nos impulsionam à mudança, nos impulsionam a novas posturas, nos impulsionam a novas escolhas, nos impulsionam a melhores escolhas. Se nós nos imaginarmos necessitados, permaneceremos sempre necessitados. Se nós nos imaginarmos produtores de uma vida positiva para o outro, nós nos tornaremos aqueles que vão atuar na necessidade do mundo. Acordemos, sentemos na nossa cama, abramos os olhos para o mundo, dizendo que as forças do bem nos ajudem hoje, que eu possa ser útil a mim mesmo, auxiliando quem se aproximar, superando todas as dificuldades, porque é exatamente isso que Jesus preceituava a cada um, segundo as suas obras. Amigos, estamos no Aulas da Vida para conversarmos mais uma vez sobre Jesus e as verdades que ele trouxe e continua trazendo até nós. Fique conosco. Hoje falaremos sobre uma citação do Cristo: meu reino não é deste mundo. Essa citação é enfatizada no Evangelho de João e também na questão 1018 de O Livro dos Espíritos. Meu reino não é deste mundo. Essa afirmação, ela acontece em um contexto muito especial e também muito difícil, pois foi durante o julgamento esse que levou Jesus à crucificação. Jesus foi preso pelo Sinédrio, um tribunal judeu composto de sacerdotes, composto de anciãos e escribas. Eles constituíam uma corte suprema e legislativa, com a missão de administrar e interpretar a Torá. Fazendo uma analogia nos tempos atuais, ela corresponderia ao nosso Congresso Nacional, acrescido ainda do Supremo Tribunal Federal. Se vocês se lembram, o Império Romano havia expandido seus territórios e passaram a dominar aquela região. O poder romano retirou do Sinédrio o poder de condenação à morte. Embora o Sinédrio mantivesse um poder relativamente alto, tinha de submeter aos romanos a possível condenação à morte. Os romanos limitaram o poder do povo judeu, limitaram o poder do templo, e por essa razão, depois que Jesus foi preso e julgado pelo Sinédrio, eles tiveram que levá-lo ao tribunal romano. Jesus, então, foi levado. Nesse quadro, diante de Pilatos, desenrola o diálogo, o julgamento. No Evangelho de João, especificamente no capítulo 18, a acusação contra Jesus diante de Pilatos não é explicitamente clara. Quando Pilatos pergunta aos líderes judeus qual é a acusação,
eles trazem contra Jesus, eles respondem que Jesus é um malfeitor, mas não especificam qual é o crime que ele cometeu. A acusação de que ele, Jesus, se autoproclamava rei e, portanto, se tornaria uma ameaça ao poder romano é subentendida, mas não foi dita claramente nesse momento. Assim, a narrativa do Evangelho de João enfatiza mais a relutância de Pilatos em condenar Jesus e a insistência dos líderes judeus em vê-lo crucificado. Exatamente no Evangelho de João, ainda no capítulo 18, Pilatos interroga Jesus e lhe pergunta diretamente: Tu és o rei dos judeus? Jesus responde de forma que leva Pilatos a questionar a origem e a natureza do seu reinado. E Jesus explica: seu reino não é deste mundo, dando a entender que sua autoridade é uma missão que tem uma natureza espiritual, não política. Jesus fala sobre a verdade e a sua missão de dar exemplo dela. Essa conversa destaca a complexidade do julgamento de Jesus e como a sua missão e identidade são mal compreendidas pelas autoridades políticas, autoridades religiosas e pela própria população da época. A conversa, então, entre Pilatos e Jesus no Evangelho de João destaca exatamente essa tensão. Pilatos, como autoridade romana, inicialmente interpreta a ideia de Jesus ser o rei como uma ameaça política ao domínio romano. É por isso que ele pergunta diretamente a Jesus se ele é o rei dos judeus. No entanto, Jesus esclarece: meu reino não é deste mundo, dissipando a noção de que ele estava reivindicando o reino terrestre. Essa resposta de Jesus, registrada em João, faz Pilatos perceber que a acusação não é tão simples quanto parece, o que contribui para a sua hesitação em condenar Jesus. Mas, amigos, por quê? Por que o Sinédrio, conhecedor das profecias sobre a vinda do Messias, tinha tanto interesse na morte de Jesus? Não responderemos com precisão jamais, mas eu convido a todos para uma reflexão, porque conhecedores das almas humanas que todos somos, conhecedores do peso do poder, do peso do orgulho, das posses, do dinheiro, da riqueza, o poder que tudo isso exerce sobre as pessoas, me respondam: as propostas que Jesus fazia garantiriam aos poderosos do Sinédrio todo o status que possuíam? Todas as riquezas que possuíam? Todas as honras que possuíam? Isso é apenas uma reflexão. Como já disse, jamais saberemos. Mas transpomos o Sinédrio para os tempos atuais. Olhemos para a nossa sociedade, para as pessoas, para as lideranças. Você percebe algum conflito nos interesses que definem as decisões dos nossos representantes? Respondam. Você vê o interesse particular sobrepor ao coletivo? Você vê corrupção? Você vê pessoas desviando vacinas em plena pandemia? Você vê dinheiro sendo desviado para o enriquecimento pessoal? Você vê pessoas serem afastadas, presas, mortas por defenderem o correto, o pensamento elevado? As pessoas que compunham o Sinédrio
não eram diferentes de nós. Talvez, amigos, fôssemos nós ainda menos evoluídos que hoje. Deixamos as ideias para a conclusão de cada um de nós. Está claro que Jesus não pretendia ser o rei que os próprios judeus esperavam, aquele rei de coroa. Isso já fica muito claro na passagem da multiplicação dos pães e dos peixes, um exemplo dos mais famosos narrados nos 4 evangelhos. Após Jesus alimentar 5.000 homens com apenas 5 pães e 2 peixes, os discípulos recolheram os pedaços que sobraram e encheram ainda 12 cestos com eles. Esse milagre é registrado, como dissemos, nos 4 evangelhos. Após o milagre da multiplicação dos pães e peixes, a multidão ficou tão impressionada e cheia de entusiasmo que queriam fazer de Jesus o seu rei à força. No Evangelho de João, Jesus, percebendo que eles estavam prestes a vir a levá-lo à força e proclamá-lo rei, retirou-se novamente para o monte sozinho. Esse momento destaca como a compreensão do povo sobre a missão de Jesus, a qual era frequentemente mal interpretada, sendo como um líder político e militar, e quando na verdade seu reino e missão tinham uma natureza espiritual muito mais profunda. Mas o que é reino? Se nós lermos os evangelhos, nós vamos observar que esse reino é colocado em 2 situações. Primeira, é a condição espiritual de todos nós, ou seja, cultivamos o reino de Deus no nosso coração. E nós podemos observar isso no Evangelho de Lucas, no capítulo 17. Os fariseus perguntam a Jesus quando o reino de Deus viria. Jesus responde então que o reino de Deus não vem com sinais visíveis. Nem pode dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vocês, está dentro de vocês. Essa resposta de Jesus sublima a natureza espiritual do reino de Deus, que não é um domínio físico, não é um domínio político, mas sim uma realidade presente no meio das pessoas. Jesus respondeu que o reino de Deus não vem com aparência exterior. Ou seja, ele deixa bem claro que o reino não é o templo, o reino não é a coroa, não é o poder provisório, não é o poder exterior, não é aparência, é algo interior. Então essa interpretação do reino como aquilo que vem e precisa ser desenvolvido, precisa ser plantado e cultivado como uma semente que se recebe. E se planta no próprio coração, para que se cresça. A parábola do grão de mostarda é uma metáfora usada por Jesus para descrever o reino de Deus. Ele compara o reino de Deus a um grão de mostarda, que é uma das menores sementes, mas que cresce e se torna uma das maiores plantas do jardim, oferecendo abrigo para as aves do céu. Essa parábola ilustra que algo que começa pequeno e aparente insignificante dentro de nós pode crescer e ter um impacto significativo no exterior. Essa é uma mensagem de esperança, é uma mensagem de encorajamento sobre o poder transformador do reino de Deus.
Uma segunda interpretação é a seguinte: muitas vezes ele chama o reino como o reino dos céus, que parece um local. No Evangelho de Mateus, no seu capítulo 18, os discípulos perguntam a Jesus: quem é o maior no reino dos céus? Jesus responde chamando uma criança e dizendo que, a menos que eles convertam e se tornem como crianças, não entrarão no reino dos céus. A resposta de Jesus destaca a importância da humildade, a importância da simplicidade e da confiança, que são qualidades essenciais para aqueles que querem ser grandes no reino dos céus. E parece aí que ele está falando de um local, o que não poderíamos acessar quando tivéssemos, ou seja, somente quando tivéssemos mérito, cultivar o reino de Deus no coração, como esse menino. E aí, nesse momento, ele vincula o reino, definindo uma interdependência entre o reino interior e um local externo. Jesus disse que João Batista era o maior entre os nascidos de mulher, destacando na sua importância e o papel do profeta. Essa citação pode ser encontrada em Mateus e também em Lucas. É uma afirmação poderosa sobre a grandeza de João na história espiritual, porque ele tem o reino plantado no coração. Ele é grande, mas ele é o menor no reino dos céus. Porque os que estão lá ainda já são maiores do que ele, dando a entender essa questão de local realmente. O interessante é que quando a gente fala em reino dos céus, a gente imagina o plano espiritual superior, que todos nós ansiamos, um mundo de justiça, um mundo de paz, um mundo de plenitude, que nós vamos alcançar evidentemente quando nós crescermos interiormente, nos transformarmos moralmente, desejarmos que sejamos já livres de desejos inferiores, deixarmos de ter medos e incompletudes, mas nem por isso deixamos de valorizar o mundo físico. E aí a gente observa que também o reino de Deus pode começar na terra. Nós procuramos sempre relacionar o passado com o nosso cotidiano. Isso para facilitar o entendimento e principalmente para propiciar uma vivência dos ensinamentos do Cristo. O Cristo nos apresenta, como sempre, uma proposta de escolha, de mudança. Meu reino não é deste mundo. Ele nos diz: minha liderança não é deste mundo. A minha gestão não tem o mesmo objetivo que a sua gestão. Minha liderança não está no plano das coisas, porém não está no plano espiritual. É um desafio lançado, é uma oportunidade para o crescimento que se inicia dentro de cada um de nós. É uma reforma íntima, é uma escolha. Podemos fazê-la ou não. Mas uma vez feita a escolha, ela se exterioriza para o plano espiritual, para o plano físico. Ela sempre gera este movimento.
um movimento que se perpetua. É impossível o desenvolvimento intelectual sem a projeção para o plano físico, sem a projeção para o plano espiritual. E é o seguinte: os espíritos são gente que já morreram, gente que estava aqui e que agora está lá. Qual a diferença da pessoa que está lá para a gente que está aqui? Por enquanto, nós temos um corpo físico. Por enquanto, é a única diferença. E eu digo assim: ter morrido não faz você melhor nem pior do que você é. Somos idênticos. Então os planos interagem, tudo interage. E não há de se pensar em um plano impuro e um plano perfeito. Tudo é perfeição, tudo criado pelas mãos do Pai. Tudo tem um propósito. Me lembro, há 35 anos, Raul Teixeira fez um simpósio em Bauru, sábado à tarde, no salão do SEAC. Ele falou a respeito de maneira impressionante. Ele comparou o plano espiritual a uma jarra com água e o plano físico a pedras de gelo dentro da jarra. O plano físico se demonstrava inteiramente integrado ao plano espiritual, sobre os quais ele brilhantemente falou. E diante dessa representação, que me pareceu perfeita. Meu reino não é deste mundo. A liderança de Jesus é uma proposta do Mestre. É, no entanto, uma escolha sua. É a escolha de cada um. É uma escolha pessoal, uma escolha intransferível. O que acha você? Chico Xavier teria aceitado essa liderança? Madre Teresa teria aceitado essa proposta? Francisco de Assis teria aceitado? Irmã Dulce? E nós? Nós aceitamos? E você? Aceitou a liderança do Cristo? Ou senta-se à mesa principal? Sentar-se à mesa principal é seu objetivo? O fascínio da mesa principal conquistou o sinédrio, conquistou muitos religiosos. Sentar-se à mesa principal é seu objetivo? Trataremos agora de um assunto que nos parece muito propício para o tema desenvolvido, que é a teologia da prosperidade. É um movimento dentro do cristianismo que ensina que a fé, a doação financeira e as orações podem resultar em bênçãos materiais e físicas de Deus. Explicando melhor, essa doutrina sugere que a prosperidade financeira e a saúde física são sinais de bênção divina e que Deus deseja isso aos seus seguidores, que sejam bem-sucedidos e prósperos em todas as áreas da vida. A teologia da prosperidade começou a ganhar destaque nos Estados Unidos em 1950, através de evangelistas da época que começaram a associar a cura divina com a fé e as doações financeiras, afirmando que Deus recompensaria seus fiéis com bênçãos materiais e saúde. O movimento expandiu-se significativamente nas décadas seguintes, especialmente através da televisão e mais tarde pela internet, permitindo que suas mensagens alcançassem audiências globais. Vários líderes adotaram e promoveram a teologia da prosperidade, influenciando inúmeras casas religiosas ao redor do mundo. Entretanto,
Como mencionado anteriormente, essa teologia é altamente controversa e criticada dentro do cristianismo tradicional e nas casas espíritas sérias, por seu enfoque excessivamente nas bênçãos materiais e financeiras, muitas vezes em detrimento dos ensinamentos mais amplos de Jesus sobre a humildade e o serviço. Vejamos, a crença na prosperidade de que Deus nos possa dar, ela consta do judaísmo, mas lá não tem um nome específico. No entanto, a ideia ela é grafada na ideologia. Vivemos uma vida justa para trazer bênçãos e prosperidade. É um tema recorrente na Torá e em outros textos judaicos. Essa crença está ligada ao conceito de que Deus recompensa aqueles que cumprem seus mandamentos e vivem de acordo com seus ensinamentos. A teologia da prosperidade é uma herança dos judeus, é certo, mas estamos muito vinculados ao Antigo Testamento. O que nos causa isso é aquela ideia de que agradar a Deus, de adorá-lo, de estar no templo, de cumprir dogmas, Deus vai me presentear, me dar saúde física, me dar benefícios materiais. E isso é uma armadilha muito complicada. É uma armadilha, sabe por quê? Porque a gente é aquela questão de ego. A gente diz assim, mas eu estou indo ao centro. Todo dia estou no centro espírita, de segunda a sexta, distribuo 50 pratos de sopa, evangelizo jovens, adultos, crianças e tal. Eu faço. Então, eu estou quites. E aí? Eu não vou ser obsediado, eu não vou ser influenciado, eu não sei, não tenho por que pegar doença, porque a doença do corpo é a doença da alma, e eu estou sadio espiritualmente. E aí a gente vai cobrar de Deus também que se mantenha salvo das provações, daquelas provações que estão planejadas, das quais a gente precisa passar para o nosso crescimento. O Espiritismo não condiz com essa ideia. Nós temos que ter coragem, nós temos que reinar dentro de nós, com coragem, plantar o reino de Deus dentro de nós, dizer, a proposta é, eu sou um ser em crescimento, eu sou um ser em processo de aperfeiçoamento, então eu sou imperfeito ainda, eu sou um ser em processo de completude, então eu sou um ser incompleto. Então espere aí, eu tenho que aprender muita coisa, tá certo? Então eu vou ter que utilizar essa fortaleza que eu tenho em mim, que é o reino de Deus, que eu tento cultivar para agir aqui na minha existência para vencer esses desafios. Se eu não conseguir vencer uma doença que eu não tenho como vencer, mas dentro de mim tenho uma fortaleza para não enfraquecer e continuar na fé que tudo está certo. É a proposta. Sim, olha, é verdade que esse pensamento judaico de Deus nos dá riqueza material? É uma verdade, é um pensamento que existia. Só que com o advento do cristianismo, isso mudou completamente. Jesus inverte essa lógica ao oferecer: bem-aventurados são os pobres de espírito. Em todas as suas falas, ele valorizou os excluídos, os pequeninos, o filho pródigo. Então, essa leitura de riqueza material é um sinal de bênção divina?
ela é alterada com a chegada do cristianismo. O próprio nascimento do Cristo numa estrebaria, sem riqueza material, desprovido de todas as possibilidades. Foi o carimbo de uma nova ordem que se estabelecia. E a partir daí, não há mais os bens da terra como sinalizador de felicidade humana. Sim, havia uma crença entre os judeus sobre a chegada de um novo líder. Muitas profecias, muitas histórias contadas de boca a boca, passadas de pai para pai. Havia uma crença na prosperidade daquele que está com Deus. Implicava em estar bem, em ter posses. Nasceu um menino entre os pobres, nasceu em local emprestado, nasceu num estábulo. Ele nos dizia: eu sou o esperado, mas certamente não sou o que esperavam que eu fosse. Nasceu entre palhas de um estábulo e viveria entre pobres e aflitos. Nós ainda insistimos em aplicar fios de ouro sobre as roupas da criança. Desta criança deitada sobre a palha. Certamente a sua mensagem ainda está por ser entendida, mas tudo bem. O Pai conhece todos os seus filhos e nós amadurecemos lentamente. Por enquanto, Pai, perdoa-nos a falta de entendimento, a falta de compreensão, tantas atitudes insanas, porque um dia, Pai, um dia, nós ainda ofereceremos a Ti o nosso amor. A mensagem de Jesus tem uma linha comum. Sempre nos inspira a transformação. E dentro dessa premissa, apresentaremos, já finalizando o nosso trabalho, um conto belíssimo que trata da transformação da lagarta em borboleta, tema muito colocado na doutrina espírita. O conto diz assim: um dia, uma pequena abertura apareceu num casulo de uma borboleta. Um homem sentou-se e observou a borboleta por várias horas, enquanto ela esforçava para fazer com que seu corpo passasse através do pequeno buraco. Então parece que ela havia parado de fazer qualquer progresso. Parecia que ela tinha ido mais longe que podia e não conseguiria ir mais além. O homem decidiu então ajudar a borboleta. Ele pegou uma tesoura e cortou o restante do casulo. A borboleta então saiu facilmente, mas seu peso do corpo estava difícil. O corpo estava murcho e tinha asas amassadas. Então o homem continuou a observá-la, porque ele esperava que a qualquer momento as asas dela se abrissem e se esticassem para suportar o corpo, que iria se afirmar com o tempo. Nada, porém, aconteceu. Na verdade, a borboleta passou o resto de sua vida rastejando um corpo murcho e asas encolhidas. Ela nunca foi capaz de voar. O homem, em sua vontade de ajudar, não compreendia que era o casulo apertado e o esforço necessário à borboleta para passar pela pequena abertura. Isso era o modo com que Deus, nosso Pai, fazia com que o fluido do corpo da borboleta fosse para as asas. E dessa forma estaria pronta para voar, uma vez que estivesse livre do casulo. Esse conto nos traz dois aprendizados. O primeiro é que fica claro: algumas vezes o esforço é justamente o que precisamos em nossas vidas.
Se Deus nos permitisse passar através de nossa vida sem qualquer obstáculo, Ele nos deixaria como borboleta. Nós não iríamos ser fortes como poderíamos ter sido. Nós nunca poderíamos voar. Por fim, que a vida seja um eterno desafio, pois só assim voar será realmente possível. Estamos chegando ao final do nosso encontro. É um prazer e uma alegria ter estado com vocês. Em nome do grupo Aulas da Vida, desejamos muita paz. Um Feliz Natal.